Vamos agora para o momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 30. Número 30, Salmo número 30. E ele fala é um salmo de Davi, e ele fala sobre ações de graças pela libertação da morte. Vamos colocar aí, já está na tela. Já está aí na tela, nós vamos agora ler. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Talvez você não esteja familiarizado com este salmo por inteiro, mas o versículo 5, todo mundo sabe ele, ou a grande maioria sabe, que é o choro, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Algumas traduções dizem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Toda vez que eu leio esse salmo e esse versículo, lembro muito da minha mãe. Minha mãe sempre falou desse versículo, né? De o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ao examinar os detalhes desse salmo, eu quero aqui pegar, né, um lembrete de Davi, que a alegria vem pela manhã. Mas quem já passou noite em hospital sabe bem o que eu vou dizer. Se você já teve a oportunidade de acompanhar alguém no hospital durante uma noite, você sabe bem do que eu estou falando. Que a noite, ela se torna assim, longa, parece que as horas não passam de jeito nenhum, você está ali, parece que a coisa não vai, e amanhã não chega nunca. Eu já tive situação em que eu fiquei no hospital com a minha mãe, e cuidando dela, e eu chegava na janela, e parecia assim, eu ficava olhando para ver se o sol aparecia, mas parecia que ele estava querendo continuar dormindo, ele não queria acordar. E a noite, realmente, ela é longa. A gente fica ali
angustiado. E há momentos na nossa vida que a gente está assim. Parece que amanhã não chega nunca. A noite está longa. E há situações que elas se perduram. À noite, quando a gente está vivendo no problema, quando a gente está vivendo na situação, ele parece que se alonga. Depois que passa, a gente fala assim, foi rápido. Parece que foi ontem. Foi ontem porque foi você, né? Ou não foi eu que passei, aí a gente é fácil falar. Mas a questão é que o salmista, ele, para falar isso, ele tem toda uma história. E é interessante que a primeira coisa que a gente vê nesse salmo é o louvor de Davi, que vai do versículo 1 até o versículo 5. Porque no versículo 1, ele fala, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Quando a gente fala de inimigo, a gente pensa em pessoas. No caso de Davi aqui, poderia ser reis, poderiam ser pessoas que queriam o mal dele, pessoas que queriam fazer alguma coisa ruim com ele, poderia ser isso. Mas tem muitos outros tipos de inimigo que a gente acaba enfrentando, né? E eu costumo dizer que o pior inimigo que a gente tem não são os de fora. O pior inimigo somos nós mesmos. Esse inimigo que a gente tem, que é a gente mesmo, né? A nossa carne, porque a gente tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo está aí, a carne está aqui comigo, e o diabo, esse a gente sabe como lidar. Só que Davi, quando ele faz essa questão, ele coloca os inimigos contra ele, que os inimigos não regozijassem contra ele, Davi conta com a ajuda de Deus. Essa é a primeira coisa. Quando a gente está passando por uma situação, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que nós precisamos ter a consciência da ajuda de Deus. Porque não adianta só falar de Deus. Porque Deus pode, porque Deus pode. A gente tem que contar com a ajuda dele. Nesse momento, a gente precisa da ajuda do Senhor. Deus tem sido fiel. Deus tinha sido fiel para ajudar a Davi e deu vitória contra seus inimigos. Deus lhe proporcionou um lugar de segurança, de paz, de prosperidade. Davi sabia que se o Senhor não tivesse ajudado, ele nunca teria sobrevivido aos muitos ataques que aconteceu contra ele. De Saul, dos outros reis, da sua própria família, de todas as situações que ele viveu no seu reinado, ele sabe disso. Então, a primeira coisa é a ajuda de Deus. Eu e você precisamos de contar com essa ajuda o tempo todo, queridos, em todo momento. Os primeiros pensamentos desse salmo, Davi, ele oferece louvor a Deus por aquilo que Deus fez. A gente cantou de chuvas de bênção, né? O Senhor tem derramado. Quantas bênçãos, vem dizê-las todas de uma vez, verá surpreso o quanto Deus já fez. A gente precisa de agradecer a Deus pelo que Deus já fez. Então a gente contou com a ajuda de Deus. No versículo 2 e 3, ele diz, Senhor meu Deus, clamei por ti, por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a vida, para que não descesse a sepultura. Ele entende na cura de Deus. Eu já vi tantas pessoas que foram curadas, cuidadas por Deus, e hoje estão longe, estão esquecendo dos caminhos do Senhor. É mais ou menos assim, na hora do aperto a gente procura Deus. Aí depois que o aperto passa, mais ou menos a questão dos leprosos lá na Bíblia, né? De que um voltou para agradecer, os outros sumiram. Cura de Deus, a gente precisa lembrar disso. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que guarda a nossa vida. Davi também louvou pela cura que ele havia recebido. É interessante que ele ficou alegre pela cura física, mas a maior cura que nós recebemos não é a cura física. A cura física, ela é uma consequência. A maior bênção que a gente recebe
é a salvação em Cristo Jesus. Ele fala da santidade do Senhor, de santidade de Deus. No versículo 4, ele diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu nome. Embora a gente tenha noção, a gente tenha conhecimento, certeza das coisas que Deus faz, mas a gente se esquece, muitas vezes, da santidade de Deus. Davi está bem ciente do Deus que ele servia. Ele desafiou o povo a dar graça quando se lembrarem da santidade do Senhor. A adoração genuína deve estar sempre centrada na santidade de Deus, queridos. Nesse momento em que nós estamos vivendo, de pandemia, de situação descontrolada em alguns lugares, a gente precisa de entender que o Deus do céu continua sendo santo. O Deus Todo-Poderoso, ele continua sendo santo. E ele não é só uma figura de linguagem que a gente usa. Porque muitas vezes a gente trata Deus como uma figura de linguagem. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus é bom, e a gente começa a usar alguns termos que a gente já popularizou, que eu costumo chamar de evangeliquez, que é a linguagem que muitos evangélicos usam. E aí eu pergunto, como é que fica o nosso coração? Aí Davi fala no versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nessa tradução, na outra tradução que nós lemos, diz assim, não é essa tradução, né? Mas a outra tradução, que é a Revista Corrigida, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Presta atenção no versículo. Versículo 5, coloca aí na tela para a gente. Versículo 5, presta atenção. Porque não passa de um momento a sua ira. Um momento a sua ira. Eu vou repetir. Porque não passa de um momento a sua ira. Momento, algo passageiro. Passageiro, não é? Momento é algo passageiro. Aí tem um ponto e uma vírgula. Dá um espaço maior. No português a gente sabe quando está lendo, aparece um ponto e vírgula, tem que dar uma pausa um pouco maior. Vamos ler então assim, ó. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. A ira é um momento, mas o favor de Deus é a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, não quer dizer que ele vai vir. Pode vir, né? Pode vir o choro. Deveria sim ser, continua lendo aí comigo. Ao anoitecer, pode vir o choro. Pode, uma possibilidade de acontecer. Se acontecer o choro, se ele vier, ele pode vir ou não, mas se vier, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Ele não, continua com o texto aí, ele não poderia ter colocado assim, mas a alegria pode vir pela manhã. Poderia ter colocado, mas o salmista não coloca isso. Ele diz, ao anoitecer, pode vir o choro. Uma possibilidade do choro aparecer. Mas a alegria vem pela manhã, isso é certeza na nossa vida. Isso é certeza, isso é esperança em Deus. Davi, ele tinha sofrido uma tempestade, uma temporada, que ele experimentou a ira de Deus, mas ele ficou grato porque isso ter durado apenas um momento. Querido, a noite, por mais longa que ela nos pareça ser, ela é um momento, mas a alegria do Senhor é a nossa força e ela vem pela manhã no nome de Jesus Cristo. E essa é uma lembrança que Deus faz, Ele chama. Só que Davi, chegou um momento na vida dele também, que ele tinha
orgulho. A gente vê que no versículo 6, olha o que diz aí no versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Gente, tem muita gente que falou isso. Eu jamais seria abalado. Não vai ser qualquer coisa que vai me derrubar. As nações estão todas passando por esse momento. Não é o momento do Brasil, não é o momento da sua cidade, não é o momento do pobre, não é o momento do rico, é o momento de todos. Todos estão passando. Não existe agora alguém que fale assim, eu sou imune, eu consigo. Não, todos nós estamos no mesmo mar. O mar está aí e a gente está nele. E a gente precisa de entender que Deus é que é soberano. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais seria abalado. Teve um momento que Davi estava se referindo a um momento quando ele sentiu que nada iria acontecer com ele. Que a vida era boa, ele gozava de grande prosperidade, ele sentia como se nada fosse mudar. Ele tinha chegado ao lugar que ele estava dependendo das suas habilidades e bens, confiado nele e não no Senhor, confiado no seu próprio conhecimento e não em Deus. E na cabeça, talvez, de Davi, nada poderia alterar o curso da coisa. E a gente, muitas vezes, a gente tenta viver a vida em nossos próprios termos, de acordo com as nossas próprias habilidades e com a nossa própria... A gente acha que a gente pode tudo. Agora chegou o momento, querido, de nós todos, o Brasil, todos aqueles que acham que são os poderosos, de entenderem do que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a destruição ou a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Davi, ele admite, no versículo 7, ele diz, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Tem muitas pessoas que têm me feito perguntas sobre esse período. E a Bíblia diz sobre as pandemias que viriam. E diria, quer dizer então que Jesus já está voltando. Eu vou dizer para você, ainda tem muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. Mas isso é o princípio das dores. A gente já está sentindo, Jesus Cristo está voltando. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. No versículo do 8 ao 10, Davi faz uma oração. E no versículo, a gente vê a oração de Davi, do versículo 8 ao 10. E a primeira coisa na oração dele é um pedido. Olha o pedido de Davi. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ele percebeu o erro da arrogância do seu coração. Davi clamou ao Senhor, fez súplica. E olha, eu espero muito que nesse tempo em que nós estamos vivendo, a nossa nação reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Que as pessoas se arrependam diante do Senhor. E dizer, Senhor, nós precisamos implorar da Tua graça. Nós precisamos implorar da Tua misericórdia. Davi fez isso. Ele percebeu o seu erro, ele sabia que Deus era a fonte da sua bênção, sabedoria, força. Ele já não queria andar sozinho, ele buscou o Senhor no momento da necessidade, ele precisava disso. Ele entendeu que o choro poderia durar uma noite. Você já imaginou um rei chorando? E ele chorou, mas ele falou, a alegria, ela vem pela manhã. Ele diz, o choro pode,
mas a alegria é a certeza. O choro é uma possibilidade, mas a alegria é uma certeza. O raciocínio de Davi é o seguinte: que proveito tem, no versículo 9, que proveito tempo terás no meu sangue quando baixo a cova. Louvar-te-á, porventura, o pó, declarará ele a tua verdade. Versículo 10, ele diz: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu o meu auxílio. Aí mostra a confiança de Davi. Mostra como ele passa a confiar no Senhor, como ele passa a buscar o Senhor. Ele confessa a Deus que ele precisa da sua poderosa mão, e eu e você precisamos de fazer isso. Precisamos de confessar diante do Senhor que nós precisamos da mão dele. Ele está dizendo: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Por favor, responde ao meu apelo e ajuda a minha situação. É um clamor, é um desejo, é um pedido. Talvez a gente precisa muito mais de pedir ao Senhor e clamar diante de Deus. Sabe o que acontece, querido? É que nós pensamos em nós pedirmos que outro ore. Eu não sou contra pedir oração, não, porque eu peço. E eu acho que você tem que pedir mesmo, coloca aqui quem vai estar orando, para te ajudar em oração. Mas você precisa de colocar a sua vida diante de Deus. Você precisa de orar por você. Você é responsável também nessa batalha que nós estamos. Você precisa de orar, clamar ao Senhor por essa questão, pela sua vida, pela misericórdia de Deus. Enquanto o seu pecado o havia levado a um lugar de grande preocupação, Davi agora ele está num lugar maravilhoso, que ele reconhece e ele fala: Senhor, tem compaixão de mim, sê o meu auxílio. E ele termina com a provisão de Deus para Davi. O versículo 11, 12. No versículo 11, ele diz: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingistes de alegria. Deus havia respondido favoravelmente ao arrependimento de Davi e à sua oração sincera. Ele converteu, ele não diz assim: eu converti em alegria a situação. Ele disse: olha, o choro pode durar uma noite, no versículo 5, mas a alegria, ela vem pela manhã. E no versículo 11 ele diz assim: converteste, ou seja, ele, Deus, não foi eu que fiz alguma coisa para mudar a situação. Foi Deus. Ele já não está agora vestido de forma de agonia. Ele agora está louvando a Deus. Seu espírito foi renovado. No versículo 12 diz: para que o meu espírito te cante louvor e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes a gente não entende o que a gente passa. E a gente não sabe por que nós estamos passando. Eu quero dizer que as pessoas podem estar falando aí: Deus está pesando a mão dele. Eu estou falando que Deus está nos tratando. Deus está nos tratando a todos nós. Deus está tratando a todos nós. Deus está nos dando a chance de, quando voltarmos muito melhores. Deus está nos dando a chance de sermos muito mais abençoados, muito mais fiéis, muito mais participativos, muito mais alegres. O choro pode durar uma noite. O choro talvez seja nossa quarentena, o choro seja preocupação com o nosso dia de amanhã, o choro pode ser a questão do trabalho, do emprego, da renda, da vida. O choro pode ser isso, mas a alegria vem pela manhã. Manhã. Não é amanhã, é pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te falar uma coisa, querido. Se você ainda não teve um compromisso com Jesus, eu te convido a você ter uma vida de arrependimento, se voltar para os braços do Senhor. E eu quero te dizer,
o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje a porta da igreja está fechada, mas você ainda pode buscar ao Senhor por aqui comigo, com outros pastores, ouvindo uma música, você ainda pode. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, porque chegará um dia que nós não vamos mais achar. Certa vez, pouco antes da minha mãe morrer, nós estávamos no hospital, estava com ela conversando. Ela me falou uma coisa: meu filho, vai chegar um dia em que nós não vamos mais poder ir à igreja. Porque ela disse que ela já não podia ir mais, porque ela não andava, estava com dificuldades. E ela falou: vai chegar um dia que a gente não vai poder mais ir à igreja. Mas eu pensava que isso era para daqui a 100 anos, 200 anos. Nós não somos proibidos de ir, só que nós não podemos nos reunir. Então nós não podemos ir à igreja. Agora a pergunta fica: e aí? Nós vamos desistir por isso? Não. A igreja de Jesus segue caminhando. A igreja de Jesus continua firme. Um imperador de Roma, ele disse o seguinte: sangue de crente é igual semente, quanto mais cai, mais cresce. E a igreja de Jesus também é assim. Quanto mais dificuldades ela passa, mais ela cresce. Esse é o momento da moenda, para nós sairmos do outro lado muito melhor, e eu creio nisso, no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.